O trabalho é um lugar importantíssimo de autoconhecimento. A maneira como você se coloca no lugar que você ocupa vai te revelar. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo da Medicina das Palavras. Hoje eu vou falar sobre relações e trabalho. Mas antes disso, eu te convido a nos acompanhar nas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Facebook. O link está aqui embaixo na descrição. E se você não é inscrita nem inscrito no canal, é só se inscrever no botão aqui embaixo também e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos que saem toda quinta-feira pela manhã. Bom, vamos falar sobre trabalho, sobre as relações no trabalho, sobre o lugar que o trabalho ocupa nas nossas vidas. O trabalho, essa atividade sem a qual nós não vivemos em sociedade, que em boa parte nos define como seres humanos, que nos acompanha há milênios, ganhou no decorrer do tempo uma centralidade na nossa vida de tal maneira que ocupa a maior parte do nosso tempo. Pelo menos para a maioria de nós, o trabalho ainda determina muito de como nós vamos viver. Especialmente no mundo de hoje, onde existe uma busca pela realização plena de si através da nossa atividade laboral, através daquilo que a gente entrega como nosso trabalho, esse lugar passa a ser um lugar ainda mais relevante, mas também um lugar de muito estresse, de muita pressão e de muita angústia para muitas pessoas. Porque vivemos numa sociedade, por um lado, extremamente desigual. Por outro lado, aquelas pessoas que podem escolher os seus trabalhos vivem numa busca desenfreada por uma resposta sobre o seu propósito de vida, buscando no trabalho essa resposta e esquecendo assim de olhar para as pequenas coisas da vida, para as pequenas alegrias que dão sentido à nossa vida. Quando a gente coloca o sentido da nossa vida no trabalho, a gente ganha muito com isso, eu não vou negar. Eu estou falando aqui de um lugar de quem já foi muito workaholic e precisa muito ficar atenta a esse lugar. Mas essa pressão por definir a vida a partir do trabalho é uma pressão que gera uma ansiedade extrema, que gera muitas das nossas doenças do mundo contemporâneo. Além disso, o trabalho ele funciona como um microcosmo da nossa sociedade. Ao observar as nossas relações no trabalho, nós observamos como funciona a sociedade, os diferentes papéis, os inúmeros valores que circulam, as diferenças de visões de mundo e as nossas desigualdades, os nossos preconceitos, os nossos esquemas e sistemas de opressão. Dentro do trabalho, nós vamos, se quisermos nos preparar para isso, poder enxergar muito de nós e do outro. Como nós nos comportamos no trabalho revela aquilo que a gente acredita para nós, aquilo que a gente acredita na vida, revela as nossas autossabotagens, revela as violências que cometemos com nós mesmos, a partir daquilo que a gente permite, a partir dos limites que a gente não consegue colocar. Não é simples falar em colocar limites no trabalho, porque a gente sabe que uma mentalidade de exploração construiu a nossa sociedade e o mundo do trabalho, consequentemente, por ser uma das atividades principais da nossa vida. Temos medo de sermos demitidos, de sofrermos dentro do trabalho retaliações, julgamentos, de sermos oprimidos por darmos opiniões. O trabalho é um lugar importantíssimo de autoconhecimento.
A maneira como você se coloca no lugar que você ocupa vai te revelar. Existe aquele famoso ditado: dê poder a uma pessoa para conhecê-la de verdade, pois quem ocupa cargos de liderança no trabalho se revela. Revela a maneira como se vê e como vê o outro. E há pessoas que, quando chegam nesses lugares, nesses cargos, nessas hierarquias mais altas, se apaixonam loucamente pelo poder, perdem a cabeça e se contradizem em vários discursos que outrora haviam colocado. Eu já vi muito isso acontecer e sei que você aí que está me ouvindo também. O mesmo acontece no lugar daquele que está sob uma hierarquia, que está sob um comando. Há aqueles que não têm estrutura para negociar e enfrentar os sistemas de opressão dentro do trabalho. Para alguns é ainda mais difícil. No trabalho a gente vai ver surgir, a gente vai ver com muita intensidade o machismo. Nós mulheres sabemos muito bem o que é ser mulher num ambiente de trabalho. O que é ter que se colocar e ter a nossa voz calada e mais. As mulheres negras, por exemplo, vão ser aquelas que mais vão sofrer as opressões dentro do trabalho. Porque além do machismo vão ter que encarar o racismo estrutural da nossa sociedade. Há ainda inúmeros outros preconceitos que vão aparecer com muita intensidade nas nossas relações de trabalho. Sendo assim, considerando que a nossa sociedade, a nossa cultura está pautada e cresceu sob sistemas de discriminação, sistemas de isolamento, de afastamento, de cancelamento, de negação do outro, as relações no trabalho elas vão ser muito conflituosas. E são também conflituosas porque a maioria de nós não atua para se conhecer, não participa mais de si mesmo, não empreende buscas e processos de autoconhecimento. Então o trabalho ele vai servir muito bem para a gente descarregar as nossas frustrações, para a gente descarregar o medo, para a gente descarregar aquilo que nos falta, para a gente jogar a culpa no outro, para a gente nos revelar na nossa fragilidade. É muito comum nós vermos pessoas que se dedicam ao trabalho para esquecer o resto da vida. Isso pode não ser muito consciente, mas o trabalho se torna uma válvula de escape, uma maneira de você não ter que parar para olhar para as coisas que te machucam, para as coisas que te fazem sofrer, para os mecanismos que você também empreendeu para se violentar. E aí, o que eu vejo, e eu já vivi isso também, é uma dedicação extrema ao trabalho, para que o trabalho nos ajude a esquecer da vida que a gente não está gostando de ter. O trabalho também nos incomoda e nos toma tanto tempo mental e tanta energia, porque nós somos levados a escolher muito cedo uma profissão e carregamos um fardo que é esse personagem que é o nosso ofício. Como se tivéssemos que vestir essa máscara, vestir essa persona durante toda a nossa vida. E claro, eu estou falando aqui agora daqueles que podem fazer essa escolha. Porque na sociedade desigual que a gente vive, há muitas pessoas que não têm acesso a essa escolha, a esse, pelo menos, poder optar
por uma profissão. São pressões diferentes, mas igualmente pressões. No entanto, enquanto vivermos numa sociedade que perpetua essas desigualdades, sejam elas de classe, de gênero ou qualquer outra, nós vamos perpetuar relações de trabalho doentias, violentas, difíceis. Imagina, por exemplo, levar a comunicação não violenta para o trabalho. Vamos pensar nas grandes instituições, nas grandes corporações. Ainda são poucos os lugares dispostos a rever a sua cultura do trabalho. A cultura do trabalho, ela é voltada para objetivos que não estão claros, né? Nosso trabalho, boa parte dele, é alienado. Não sabemos a que ele está servindo. E o que vimos também no decorrer da história foi que as corporações e as instituições passaram a viver somente para elas mesmas, mas não no sentido de uma força institucional voltada para o bem comum, mas para favorecer aqueles que ocupam os lugares de poder nessas instituições e corporações, independente de quem está ali colaborando para aquela instituição, para aquela corporação existir. Olhar para as pessoas dentro do ambiente de trabalho, dentro da cultura do trabalho, é algo muito recente. Há pouco tempo que começamos a falar sobre isso com mais atenção, com mais cuidado, observando que o que há numa equipe são seres humanos, são pessoas com aptidões, com talentos, com sonhos, mas também com frustrações, com medos. E poucas dessas empresas ou instituições, e aqui eu não estou fazendo diferença entre o público e o privado, entre as instituições públicas e as privadas, porque a cultura do trabalho, apesar de singularidades do público e do privado, a cultura do trabalho, a maneira como as relações acontecem, ela é a mesma. O machismo, o racismo e milhões de outros males da nossa sociedade vão ser encontrados em todas elas. Workaholic, as pessoas que colocam no trabalho a sua razão de ser, porque não querem olhar para mais nada na sua vida, para as suas frustrações, vamos encontrar em todos os lugares. Acomodados, vamos encontrar em todos os lugares. Como vamos encontrar também pessoas realmente dispostas a colaborar com as suas equipes, a construir um ambiente de trabalho mais saudável. Mas esse ambiente de trabalho mais saudável, ele tem limites. Primeiro limite, o limite da nossa comunicação, da nossa dificuldade em nos comunicarmos. E para isso, todo mundo de uma equipe precisa se trabalhar. Já começa aí a dificuldade. Quem está disposto, né? Quem quer fazer esse trabalho para si, primeiro, e para melhorar todas as suas relações, e não apenas as relações do trabalho. E aí muitas das pessoas que não fazem esse trabalho vão levar ali para dentro daquelas equipes os seus problemas. Primeiro limite. Limites, outros limites relacionados aos lugares que ocupamos. Aqueles que precisam estar sob um comando, não conseguirem estar nesse lugar de submissão. E eu não estou falando aqui agora de opressão, estou falando de ser comandado, de ser liderado. Há pessoas que não sabem estar nesse lugar, há outras que sabem. Da mesma forma, há aqueles que estão no lugar de quem comanda e que também não sabem estar nesse lugar. Não deveriam estar ali. Mas as nossas escolhas e as escolhas institucionais são pautadas por valores que não os valores técnicos de competência, por exemplo,
de capacidade de lidar com pessoas, né, juntando competência técnica com a capacidade de lidar com pessoas, mas por outras razões, quando estas deveriam ser as razões de alguém ser escolhido para um cargo ou para uma função. Essa discussão ela é extremamente complexa. Não vai se esgotar aqui, não tenho essa pretensão, falaremos de trabalho muitas vezes, e também ela é complexa porque ela entra nas teorias sociais. Porque precisaríamos ter um olhar de cima, né, um olhar panorâmico sobre a história do trabalho, a história da construção das relações de trabalho. Filósofos, sociólogos não faltam que pensaram o trabalho. Um dos mais importantes, é claro, estamos falando de trabalho, estamos falando de relações desiguais, Karl Marx. Não vou entrar em detalhes do marxismo porque não é a minha especialidade, há pessoas que sabem falar melhor sobre isso, mas eu te convido já a um olhar sem preconceito, para que a gente possa conhecer como a sociedade funciona. E estudar também quem está olhando para o trabalho hoje. Há muitas discussões, por exemplo, em relação à carga horária e como que isso afeta as relações no trabalho. Se por muito tempo o trabalho ele ocupou 14 horas por dia de uma pessoa em condições subhumanas, depois da sua regulamentação para as 8 horas de trabalho, que também não significa que esses trabalhos em condições desumanas eles deixaram de existir, vamos lembrar que ainda existem, mas a regulamentação das 8 horas de trabalho, hoje já existe uma discussão de que essas 8 horas, elas não dão conta. Elas também são desumanas no sentido delas matarem em nós a nossa força de vida e a nossa potência criativa. Nenhum ser humano é capaz de ficar 8 horas concentrado num trabalho. E a maioria das pessoas que trabalham 8 horas, elas ainda levam 2, 3 horas no trânsito. E passam a maior parte da sua vida fazendo algo porque precisam sobreviver. Porque o trabalho, desde sempre, está ligado à nossa sobrevivência. A nossa sobrevivência como indivíduos, a sobrevivência da nossa família, a nossa sobrevivência de grupo, a nossa sobrevivência como espécie. É talvez um dos lugares mais interessantes para olharmos as relações, para observarmos como nós funcionamos, quais são os nossos valores sociais aparentes e aquilo que está oculto numa piadinha, na maneira como uma pessoa invalida a outra no trabalho, nos mecanismos de controle, hoje a partir de redes sociais, onde somos todos vigiados, que vão tentar tirar a voz de certas pessoas no trabalho, porque aquele líder não dá conta dele mesmo e precisa projetar no outro. E assim a gente vai perpetuando sistemas de opressão. É por isso que eu falo muito de autoconhecimento o tempo inteiro, porque sem isso a gente não transforma as relações. A gente não transforma a política, que é o ponto máximo para se chegar de transformação social. E me lembrei agora de um livro maravilhoso da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. A Virginia Woolf deu várias palestras durante um ano na Universidade de Cambridge, em faculdades e cursos voltados para mulheres. E essa compilação de palestras se transformou nesse livro Um Teto Todo Seu, onde ela vai fazer um apanhado da história da mulher na escrita, de como a mulher foi silenciada e não pôde ocupar esse lugar de escritora durante a história. E vai defender que a mulher precisa, para isso, de condições materiais, acho que ela fala algo em torno de 500 francos ou libras, não sei, 500 libras e um teto todo seu, para que ela possa
realizar esse seu trabalho criativo. Então, se por um lado a gente tem no mundo de hoje a discussão sobre carga horária, sobre o trabalho criativo, o trabalho na era do conhecimento, extremamente importante, que a gente está vendo aí uma revolução nos meios de produção, no acesso aos meios de produção a partir da tecnologia. Isso é sério, é importante, é real. A gente ainda pode trazer essa discussão aqui e trazer inclusive pesquisadores para poder falar. Se por um lado a gente tem isso, revolucionando a maneira como a gente vai se relacionar, revolucionando o nosso lugar de fala, de expressão das mais diferentes pessoas. Por outro, ainda temos o desafio de oferecer como sociedade condições básicas para muitos seres humanos, para que essas pessoas possam um dia, ou os seus descendentes, escolher como muitos de nós podem escolher. Eu vou ler agora um poema do Ferreira Goulart que mostra uma cadeia de trabalhadores que ainda é existente. E por que eu vou ler esse poema? Se ele não vai falar necessariamente das relações no nosso dia a dia, das relações de trabalho no nosso dia a dia. Eu vou ler porque aquilo ainda existe. E enquanto vivermos nesta sociedade desigual, a gente vai enfrentar dificuldades dentro do mundo do trabalho. É claro que podemos fazer diferente sempre, mas esse fazer diferente depende também de condições. Então eu deixo com vocês o Açúcar, de Ferreira Goulart. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina, e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era a cana, e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. O trabalho é árduo, é longo, mas é necessário. E é necessário que a gente se lembre disso aqui, em cada objeto que nós temos, cada vez que a gente se locomove numa cidade, de uma cidade para outra, em tudo que a gente come, tudo que a gente veste, tudo que a gente consome, todo o entretenimento, toda a arte, em tudo há trabalho. E sempre precisaremos do trabalho. Como fazer do trabalho um lugar justo, começando dentro do seu local de trabalho, e mais ainda dentro de você, olhando para todo esse sistema dentro de você. Como nós perpetuamos essas opressões, essas desigualdades, e como nos conhecer pode começar a trazer uma outra perspectiva para a nossa vida, que levamos para o outro, que levamos para as relações e assim até o nível mais macro. Hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Volto na quinta-feira que vem com mais um vídeo. Até mais e grata por sua atenção.